Fala, André. André, agora sim. Ei, hoje vou até tirar minha máscara. Peraí, André. Hoje vamos dar aquela calibradinha inicial. Preparei um negócio especial pra ti. Vou até me sentar aqui, deixa eu ver. Não, pode sentar, fica à vontade. Opa! André, gostou? Frio, né? Não, frio eu não consigo, professor. Pô, tá aqui a notinha que o Adilson botou no... O que, André? O Adilson teve coragem de cobrar isso? Uhum. Toda a dedicação que a gente tá tendo aqui no EAD, tudo... desculpa, eu sei que tu não tens culpa nenhuma, mas eu não vou pagar isso aqui, eu me recuso. Um abraço, eu vou lá falar com o Adilson, espera um pouquinho, eu vou aqui, depois eu volto. É um absurdo cobrar do professor por uma... Mas a notinha, tu rasgou a notinha aqui? Eu não quero nem ver essa notinha, eu vou lá falar com o Adilson, tá, André? Espera aí, já volto. Não vai pagar, hein? Não vai pagar, mas a gente faz aqui, ó, a nossa magia. Quero ver se não vai pagar agora. Deixa eu recolher isso aqui, né, antes que pode perceba. Vamos colocar aqui, ó. Isso mesmo. Da mesa agora. Fala, galera! O André me capacitou, o André me emprestou uma vestimenta especial, o André agora me forneceu, eu tenho agora a minha varinha mágica e vocês estão prestes a acompanhar agora a primeira aparição do professor Ademir como mágico. E nós faremos hoje o espetáculo da guilhotina, na qual nós deceparemos a mão do André. Ele passará agora a filmar apenas com uma mão. Para tanto, eu chamo meu ilustre amigo de gravações de EAD, o verdadeiro mágico, o nosso querido André. Vem, André! Opa, professor! Como é que tá, André? E aí, tudo tranquilaço? O que você vai fazer? André, eu vou... aqui tá certo. Primeiro deixa eu tirar da minha cartola uma cenoura escurecida. O Ademir escondeu a cenoura. Escondi a cenoura. Vamos lá. Nós vamos, André, colocar o teu braço naquele buracão maior ali e nós vamos... duas opções. Ou a mágica funciona e tu continuas a operar a câmera com os dois braços, ou tu passarás a operar apenas com uma das mãos. Vai ser isso. Nós temos aqui então, quem não conhece, isso é uma guilhotina. A guilhotina tem uma lâmina afiada, na qual no movimento brusco e repentino, ela decepa o que estiver interceptando. Olha a cenoura. Vamos colocar a cenoura, vamos ver se ela corta, dedinho do André. Aqui, vamos testar outra vez, vamos lá. Aê, a lâmina é potente. Vamos deixar os resquícios aqui. Olha lá. Agora o André vai colocar a mão dele ali no meio da guilhotina. André, posiciona a tua mão ali, André. Posiciona. Eu vou fazer Vamos lá. Tu treinou isso aí? Eu treinei, André, eu treinei. 1, 2, 3. Nada de mal acontecerá com a gente. Quer dizer, contigo. Eu tô fora. Vamos lá. Peraí, deixa eu ver qual que eu uso, mano. Eu tenho, André, tu pode colocar a mão, eu tenho um cântico que é um cântico que vai
te proteger, de certeza. Pode colocar a mão. Coloca a mão de certeza. Coloca a mão ali dentro. Coloca a mão. Coloca a mão. Vamos lá. Tem que cantar comigo, hein? Botou? Botou a mão? Espera aí. André, segura na mão de Deus e vai! Sensacional! Continuamos com o nosso mágico com as duas mãos. Continuamos então tendo o EAD. O unificado não será processado por acidente de trabalho, já que a cenoura se foi, mas o nosso querido André ficou. André, um abraço, tamo junto sempre. Por favor, André. E agora eu vou então desfazer o mágico e recriar o professor. Uni, tre, volte a Ademir para estas suas aulas em EAD. Gostaram do espetáculo de mágica? Ei, o André é sensacional. Acompanhem ele, André o Mágico. E vamos para a nossa aula de hoje, continuação da aula anterior, que foram reações de adição. Nós vamos fazer hoje a adição de alcadienos, alcadieno, hidrocarboneto de cadeia aberta com duas ligações duplas. E vamos fazer um pouco de reações de adição dos famosérrimos, dos famosos reagentes de Grignard com compostos carbonílicos, um reagente de Grignard com um aldeído e um reagente de Grignard com uma cetona. Só para relembrar o que a gente havia feito aqui, primeiro, vocês conseguem identificar o que você está no quadro? Tá? Olha só, é muito comum a gente representar assim em química orgânica. Onde é que está o carbono ali em cima? Olha só, galera, o carbono está aqui no meio, ó. Aqui está o núcleo dele, aqui está o carbono. Tá? Então eu tenho o que ali? Eu tenho um C e tenho um outro C. Aqui eu tenho uma ligação sigma pontilhada, quer dizer que ela está indo lá para outra sala. Então eu vou fazer ali, ó. Vamos fazer assim. Ali eu tenho aquela ligação aqui, que é a mesma do outro carbono que está aqui. Fechou? Ele fica na molécula. Aqui eu tenho novamente uma ligação sigma, só que ela é uma cunha maciça. Então essa ligação está vindo para dentro dessa sala. Então seria a outra ligação. Aqui eu tenho uma outra ligação sigma, aqui ó, tá? A gente é obrigado a fazer a bolinha para que vocês consigam entender que ali são dois elétrons. Mas lembrando que o elétron não é uma bolinha, o elétron não é uma partícula, também não é uma onda, ele é dual, ele se comporta ora como partícula, ora como onda. Isso vamos falar um pouquinho mais tarde. Eu quero fazer uma aulinha para vocês sobre o comportamento do elétron, partícula fundamental no estudo da química. Então olha só, eu tenho mais uma ligação sigma, que foi feita com a interpenetração dos orbitais. Já viu que eles estão se unindo os orbitais aqui? Tá? E percebe que eu tenho aqui ó, um outro orbital P, que está paralelo. Eu fiz aqui uma área de atração entre esses orbitais. Aqui eu tenho a ligação π. Então aqui eu tinha uma sigma, outra sigma, outra sigma, outra sigma, uma sigma com interposição de orbitais e finalmente a famosa ligação π, que é a ligação. Então isso aqui, pessoal, é aquilo ali que você consegue ver, tá? O que é esses balões, esses halteres aqui? Vou pegar aqui um negocinho, olha só, tá? Vocês viram que a gente pode dividir a eletrosfera do átomo em camadas, K, L, M, N, O, P, Q, camada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, que são os níveis quânticos, são as órbitas estacionárias na qual os elétrons têm comportamento ondulatório, similar a uma onda estacionária, aquela do violão, sabe? Então não dá de pensar no elétron como uma bolinha girando ao redor do núcleo. As leis convencionais da física não sustentam essa possibilidade. Então na verdade o elétron ele está orbitando como uma onda ao redor do núcleo, numa onda estacionária. E a gente sabe que os subníveis são 4, subnível S, P, D e F. Para nossa sorte, a gente trabalha no ensino médio basicamente com os elementos representativos.
O que são elementos representativos? São aqueles elementos em que quando você faz a distribuição eletrônica de Linus Pauling, 1S2, 2S2, 2P6, o subnível mais energético está na última camada e termina ou em S ou em P. Família 1A, família 2A, grupo 1 e grupo 2 terminam em S1, S2. Família 13, 14, 15, 16, 17, 18 terminam em S2P1, S2P2, S2P3, S2P4, S2P5 e S2P6. Então, a gente trabalha muito no ensino médio com os subníveis S e P. Lembra que o subnível S, ele vai ter um formato, uma nuvem eletrônica esférica. Quando a gente fala no elétron, a gente fala igual o mapa de calor do jogador. Você já viu o mapa de calor? Quem não viu, vou colocar depois mais tarde. Ó, você pega um campo de futebol e você vai ver que o GPS marca o posicionamento do jogador o tempo inteiro. E no final ele pega e me dá uma imagem das áreas em que o jogador mais ficou durante o jogo. E aí você consegue mapear se o jogador está mais defensivo, mais pela direita, mais pela esquerda, mais próximo da área, dentro da área, longe da área e assim por diante. Isso me dá um mapa de calor. Você não sabe onde é que o jogador está, mas você sabe que é naquela região que você tem a maior probabilidade de encontrá-lo. Isso é um orbital. Tá? Ó, esse aqui é um orbital P, tá vendo? Ele tem esse formato aqui mais ou menos, essa nuvem eletrônica. Era como, pessoal, se eu tivesse um elétron como onda orbitando nisso aqui, neste formato tridimensional, tá vendo? Percebe que esse tipo de orbital, aqui no meio, meu dedo está prendendo, mas a gente chama isso de região nodal. Ali o elétron nunca pode estar, que é no núcleo, na região próxima ao núcleo. Então o elétron era como se ele estivesse nos dois lados ao mesmo tempo, sem nunca poder passar nessa região central, porque você tem que pensar nele como se ele fosse uma onda. Pega depois e dá uma olhadinha nas cordas do violão, tá? Essas ondas estacionárias. Vocês vão ver que essas ondas estacionárias, elas oscilam, mas elas passam pela região que seria uma região onde não há vibração de onda, que é o nó da onda. Ali ela está parada, não tem onda ali. Então o elétron também se comporta. A gente fala que o elétron tem um plano nodal. Tá? Então num subnível P, num orbital P, esse plano nodal é bem centralizado. Então toda vez que eu tentar explicar o comportamento do elétron e pensar numa coisa que a gente tem no dia a dia, eu nunca vou achar a definição para vocês. É longe da nossa capacidade de imaginação. Como é que se comporta um elétron comparado com algo fisicamente que existe? Vocês imaginam que o elétron faz assim, ó, ele está aqui, aí ele está aqui, ele também está aqui, ele está nos dois lugares, mas ele nunca está no centro, ele não pode passar no centro. Vocês conseguem imaginar isso? Eu não consigo. Então a gente imagina o quê? A gente não consegue definir a posição do elétron, por exemplo. Então a gente imagina a órbita, ou seja, a órbita do elétron é o espaço em que eu tenho a maior probabilidade de encontrá-lo. O que eu tenho certeza é que nessa região central, nesse plano nodal, eu nunca vou encontrar o elétron. E para nossa sorte, o subnível P, que tem esse formato orbital, ele tem um plano nodal só, que é bem na região central. Tá? Mas a gente sabe que tem o subnível, lembra do S? Que tem só um orbital? E o subnível P tem esse formato assim, né? Aqui eu vou fazer o quê? Ó, vamos fazer aqui um corte. Seria aqui no meio, seria o plano nodal. Ali o elétron nunca vai estar. E a gente sabe que esse subnível P, ele tem 3 orbitais. Vamos juntar 3 desses num só? Olha só. Eu vou ter algo assim, né? Olha lá. Lembra? Ó, P1, PX, PY, PZ. Lembra do plano cartesiano? Se eu fosse tirar esses dois aqui, fica o quê? Eixo X, eixo Y e eixo Z. PX, PY, PZ. Agora imagine que eu vou ligar 2 átomos agora. Olha lá. Vamos lá, ó. Eu vou ligar 2 átomos. Percebe que eu vou ligar? Ó, liguei aqui. Esses dois que encostaram aqui formam a ligação sigma.
E percebe que eu fiquei com 2 aqui para cima e 2 para dentro e para fora da câmera, que são as ligações π, que são os orbitais p paralelos, que não tem a mesma intensidade porque não se interpõem como o orbital px aqui. Então, ó, eu vou ter nessa situação aqui, esses 2 aqui que encostaram formam uma ligação sigma. Essa nuvem eletrônica para cima e para baixo aqui, que é o PY, formaria uma ligação π. E esse PZ que está indo para a câmera e para mim aqui, que seria tridimensionalmente aqui, formaria outra ligação π, que são ligações feitas entre orbitais p paralelos, por isso que são menos intensas do que as ligações sigma. Por isso que quando eu tenho uma molécula com uma ligação dupla, como eu tenho aqui, a gente consegue fazer o quê? A gente consegue romper a ligação π muito mais fácil do que a ligação sigma. Não é romper, é deslocalizá-la para uma outra região do átomo, porque ela não é feita pela interposição dos orbitais, ela é feita por atração entre orbitais que estão paralelos, p paralelo. E aí eu tenho aqui, né? Então eu tenho a ligação π, eu tive aqui a criação de um reagente eletrófilo, porque ele é positivo, ele quer algo negativo, e um reagente nucleófilo, porque ele é negativo, ele quer algo positivo. Eu tenho um parzinho sobrando, esse que é mais atraído para cá, e aí eu tenho todo aquele mecanismo que eu já mostrei, e no final eu vou ter a adição de quem? De um bromo a um átomo de carbono, e a adição de outro bromo a outro átomo de carbono, após esse rompimento da ligação π, que eu expliquei de maneira mais rápida o porquê disso, o porquê desses orbitais. Eu vou depois fazer uma aulinha sobre esse comportamento do elétron, que eu acho importante que você entenda, se você tem interesse em desenvolver conceitos um pouquinho mais aprimorados com relação à estrutura atômica, que é um assunto extraordinariamente formidável, que mistura física com química. Vamos fazer umas reações de adição em alcadieno. O que é isso aqui? Pessoal, o que quer dizer com a letra A? Quer dizer o quê? Quer dizer que ele é um hidrocarboneto de cadeia alifática, de cadeia aberta, de 2 em duplas, com 2 ligações duplas entre os carbonos. Eu tenho, importante, os alcadienos, eu tenho os acumulados. Acumulado é assim, ó. Isso é um alcadieno acumulado. As duplas ficaram no mesmo carbono, é um atrás do outro. Eu tenho o alcadieno isolado. Aqui está a dupla, a primeira dupla, aqui está a segunda dupla. Entre elas eu tenho mais de uma ligação simples. Então eu falo que as duplas estão isoladas. Esse alcadieno aqui, ele vai se comportar igual aquele ali, ó. O mecanismo de reação desse alcadieno é o mesmo mecanismo de um alceno, já que as duplas era como se eu tenho uma dupla aqui, um monte de ligação simples, pelo menos 2, e tem outra dupla. Então o reagente vai atacar esse substrato, atacando uma dupla da extremidade, como se fosse apenas aquela dupla existente, e depois, se tiver reagente para continuar a reação, ele ataca a outra dupla. O que cai muito em prova de vestibular é o alcadieno conjugado. Esse cai muito em prova de vestibular. O que é um alcadieno acumulado? Uma dupla atrás da outra. O que é um alcadieno isolado? Entre as duplas eu tenho mais de uma ligação simples. E o alcadieno conjugado, ele é assim, ele tem a dupla, a segunda dupla, e entre elas eu tenho apenas uma ligação simples. Essa disposição, dupla simples dupla, dupla simples dupla, dupla, faz com que eu tenha essa situação aqui, ó, que é a ressonância. Ó, percebe que a dupla foi para o do meio e a dupla da extremidade foi para o último carbono. Eu dei uma terminação positiva para esse carbono, negativa para esse, ou o contrário, ou a forma híbrida de ressonância. Quando você pega assim, ó, vamos fazer aqui.
Essa é a estrutura que vocês mais conhecem que faz ressonância. Tá vendo? Núcleo aromático. Na verdade, nenhuma dessas estruturas é correta. Isso não existe. Não existe assim, simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla. Elas estão se deslocalizando de maneira contínua, formando o chamado híbrido de ressonância, que não é a mistura dos dois, é uma outra estrutura. Mas a gente, para compreensão, trabalha muito assim. Se você pegar numa prova isso aqui, ó, você pode encontrar assim, ó, pontilhado. O que quer dizer esse pontilhado? Quer dizer que essas duplas, na verdade, elas estão se deslocalizando de maneira contínua por toda a estrutura cíclica e elas fazem parte de todos os átomos de carbono. Dá para essa estrutura uma elevadíssima estabilidade. Essa ressonância, essa deslocalização contínua dos elétrons dessa nuvem eletrônica π, que a gente descreveu ali agora, faz com que eles sejam atraídos simultaneamente por todos os átomos do hexágono, desse hexágono planar que é o núcleo aromático. Então, na verdade, tu não consegue atacar a dupla aqui, né? É difícil, porque ela não está ali parada assim, ó. Não, ela está se deslocalizando de maneira contínua, ocupando um plano acima do núcleo aromático e um plano abaixo. A nuvem eletrônica ela é para cima e para baixo no plano, né? Como é que eu mostrei? Ó, o subnível orbital P, ele tem para o plano nodal uma nuvem para cima, uma nuvem para baixo. Então, você tem assim, ó, você pode encontrar no livro de Química Orgânica, às vezes o núcleo aromático como sendo um hexágono assim, e aí você encontra uma nuvem de elétrons π em cima e uma nuvem de elétrons π embaixo. Isso aqui é o núcleo aromático. É o hexágono com esses elétrons π deslocalizados para si, deslocalizados pela estrutura inteira, formando duas nuvens, uma acima e outra abaixo do plano. Está aqui, orbitais. Não consegue pegar essa dupla aqui, é difícil. Por isso que o composto aromático, mesmo tendo supostamente 3 duplas, dificilmente sofre reação de adição. Tá vendo? Ó, aqui, peguei a dupla, quebrei e botei algum reagente. Vou fazer o que aqui? Vou quebrar a dupla e vou botar o reagente. Aqui no núcleo aromático, para quebrar a dupla é muito mais energético, é muito mais difícil de fazer a reação, porque o núcleo aromático ele prefere, ao invés de perder a sua ressonância, porque se você quebrar a dupla perde a ressonância, ele prefere substituir os hidrogênios da ponta para manter essa estabilidade estrutural que a ressonância confere. Então, pessoal, esse alcadieno, conjugado, ele é muito estável. Então, olha para cá, ele vai sofrer um tipo de adição especial chamado adição 1,4. Vamos lá. Vou fazer aqui, ó. O que é que a gente estaria acostumado a fazer? HBr, você vai lá e separa, tá? Vamos lá. Eu tenho aqui 1 mol de HBr, tá vendo? Eu tenho 1 mol de HBr. Então, se eu tivesse 2 aqui, eu ia quebrar as duas duplas. Eu vou quebrar essa dupla aqui, ó. Olha lá, eu vou quebrar aquela dupla. Vamos botar aqui, ó. CH2, CH, CH2, tá? Ó, eu vou abrir lá aqui e vou abrir aqui. Percebe que eu copiei igual a molécula, só que agora ao invés da dupla, eu coloquei uma simples e a ligação π, que a gente já explicou ela aqui, ela abriu aqui em cada um dos carbonos. Aqui eu continuo a ter a simples e tenho a dupla. Eu vou ligar agora o H e o Br. Lembra da regrinha de Markovnikov? De maneira bem simples, Markovnikov percebeu o que nas reações laboratoriais? Que o hidrogênio se liga ao carbono mais hidrogenado da dupla. Então, ó, esse aqui é CH2, esse aqui é CH. Então, esse H vai se ligar no mais hidrogenado e o Br vai se ligar no menos hidrogenado. Então, eu vou ter aqui o H e o Br. Fechou? O que se percebeu? Só que é muito comum acontecer isso aqui. Olha só, você vai fazer assim, ó, você vai escrever CH2,
Estava assim, né? Ó. Não estava assim a molécula no começo? Você faz também aqui, ó. Você tira a pi da ponta e tira a pi da ponta e joga ela para o meio, porque a gente viu que essa estrutura aqui é essa aqui, ó, por ser uma estrutura de ressonância é mais estável. E aí você abre nos extremos aqui, ó. E aí eu boto quem? Como é CH2? CH2 eu boto um H aqui e um BR aqui. Aqui 1, 2, 3, 4. Aqui 1, 2, 3, 4. Essa reação com essa temperatura me fornece 20% desse produto e 80% desse produto. Ele é o produto principal. Percebe que a adição aqui foi a adição 1, 2 do primeiro e do segundo carbono. Aqui foi a adição 1, 4. O que cai no vestibular muito é a adição 1, 4. Que composto consegue fazer a adição 1,4? A adição 1,4 faz o alcadieno que? Conjugador. Você pega a dupla das pontas e joga ela para o meio. E aí abre ligações nas extremidades aonde vai atacar o reagente. Fechou? É uma reação específica para alcadienos conjugados. E finalmente os famosos reagentes de Grignard, um químico francês que foi prêmio Nobel de Química, acho que em 1912, pelo desenvolvimento desses reagentes que são importantíssimos em laboratório. O que é um reagente de Grignard? Ele tem um radical orgânico, ele tem um magnésio e depois ele tem aqui um halogênio, cloro ou bromo geralmente. Tá? Esses reagentes de Grignard são os reagentes nucleófilos mais usados em laboratório. E eles funcionam assim. Alguém lembra o nome desse aqui? Olha só. Esse é o brometo de etil magnésio. Esse aqui é um reagente de Grignard. Aqui eu tenho uma ligação iônica que é covalente, né? Que não tem tracinho nenhum aqui, ó. Então aqui eu tenho o brometo de etil magnésio. Percebe que quando ele for reagir, ele separa o radical, ó. Ele separa o radical e aí os elétrons da ligação ficaram no carbono. Então ele ficou negativo. Então esse radical não é um radical, né? É um, porque se fosse radical tem que ter valência livre. E radical não tem carga. Radical não tem carga. Ah, então desculpa, não é radical. Radical não tem carga. Radical é zerado. Isso aqui é um carbânion. É um ânion de carbono. E do outro lado eu tenho o reagente, se ele é positivo, é porque ele tem atração por cargas negativas. Aquele é o reagente eletrofílico, é o eletrófilo. E esse aqui é o nucleófilo. Por isso que eu falei que os reagentes de Grignard são os que fornecem os principais reagentes nucleófilos para reações orgânicas. Olha o mecanismo. Eu vou mostrar o mecanismo, depois a gente vai fazer só o que mais interessa aqui é dar o produto final. Olha lá. Aqui eu tenho então um composto carbonílico. Percebe novamente quem é que vai ser o principal responsável pelo mecanismo de reação? Os elétrons da ligação pi. Ó, estava aqui estável, tá? Eles vão se deslocar para o oxigênio. Eles vão se deslocar, tá vendo aqui, ó? Eu tinha a dupla, agora ela está aqui, pessoal, ó. Aqueles dois elétrons pi estão no oxigênio. Então eles acabaram de deixar o oxigênio que agora? Negativo. Se ele é negativo, e esse aqui acabou ficando o que então? Positivo. Entenderam? Tava a ligação dupla, a pi, era entre o carbono e o oxigênio. O oxigênio mais eletronegativo puxou para ele aquele par de elétrons da ligação pi. E o carbono ficou sem. Então o carbono ficou positivo. Se ele ficou positivo, ele vai atrair o radical orgânico, que é o carbônio. E o oxigênio que ficou negativo vai atrair o reagente eletrofílico, que é o haleto de magnésio. Aí depois eu vou sofrer uma posterior hidrólise ácida, e aí eu vou ter no produto final a formação de um álcool.
aquele H veio da hidrólise ácida e depois é eliminado como subproduto o aleto de hidroximagnésio. Fechou? Ali não entendi porra nenhuma que tu falasse, não entendi porra nenhuma, tá viajando na maionese. Então vamos pro basicão. Qual é o basicão disso aqui? O reagente de Grignard, quando encontra um composto que tem C dupla O, vai originar um álcool. É uma das principais reações para obtenção de álcool. Olha o que tu faz aqui, olha aqui, acompanha comigo. Vou até me ajoelhar aqui para você não distrair. Eu vou copiar aqui, ó, CH3 e vou copiar CH, tá vendo? E não tem dupla O, eu vou deixar agora simples O. Tá vendo? E aqui eu vou abrir de volta. CH3, CH3. C dupla O, C simples O. CH, CH. Isso aqui, pessoal, ó, o Mg e o Cl, ou o Mg e o Br, eles vão aparecer num subproduto que não me interessa, eu quero saber só o produto orgânico, o produto principal. Então esquece isso. Tá vendo que sobrou quem aqui? Não sobrou o CH3? Você vai ali e coloca quem? O CH3. E lembra que eu falei que sofria hidrólise ácida? Você vem aqui e coloca quem? O OH. Mas, tananã, tananã, tananã. Vai sobrar o que aqui? Sobrou o Mg e o Cl. Aí você vai ali e bota o OH da água. Ele ficou MgOHCl, cloreto, hidroxicloreto de magnésio. Mas não interessa. Pegou? Olha o próximo. Isso aqui é um aldeído, né? Ó, isso aqui é um aldeído. Originou um álcool secundário. Vamos para de baixo. Vou fazer igual. Galera, olha lá, ó, CH3. Tá acompanhando? C, agora tira a dupla e bota uma simples. E aqui ficou o que agora? CH3. Tranquilo? Vamos lá. Isso aqui já não me interessa mais. Vai ser subproduto. Não sobrou o CH3? Você vai lá e junta ele naquele central. E você vai ali e mete o H para poder completar e originar o álcool. Mais MgOHCl. MgCl do reagente de Grignard. OH da água, já que o H entrou para formar o álcool. Nesse caso, isso aqui é uma acetona, ela está me originando um álcool terciário. Fechou? Então, isso aqui é alguma noção para vocês sobre reações orgânicas, reações de adição, que ocorrem preferencialmente com compostos insaturados, aqueles que têm ligação pi, exemplo dos alcenos, alcinos, alcatenos. Os únicos compostos que caem para a gente em prova de vestibular, que tem dupla, que são insaturados, mas que dificilmente sofrem reação de adição, são os compostos aromáticos. Por quê? Porque essa dupla na verdade não existe. Ela forma uma nuvem eletrônica acima e abaixo do plano e ela é compartilhada por todos os 6 átomos de carbono, ou seja, é difícil de atacar essa nuvem. Então os compostos aromáticos, mesmo sendo classificados como insaturados, eles sofrem preferencialmente reações de substituição. Fechou, galera? Um grande abraço para vocês. Eu vou deixar agora o link da aula anterior, que também é uma aula sobre reações de adição. Beijo para vocês, um abraço, até a próxima videoaula, professor Ademir. Fui!